Eu amo um testemunho que eu ouvi, eu era garoto. Me lembro da cruzada. O garoto que eu falo já era casado, mas tinha 20 e poucos anos. Eu me lembro quando o pastor contou essa ilustração, eu gosto muito dela, eu amo, ela marca a minha vida. Pastor Novinho Batista, eu já contei aqui, mas eu preciso repetir. Orgulhoso, batista final dos anos 80 para 90, igreja grande. A igreja passou por um momento muito difícil, um abalo. Sabe aquela igreja que racha, sai todo mundo, aí fica só a liderança. E o pastor Novinho era a segunda igreja dele. Moço de Deus, sério, comprometido, esposa, filhinha, mais novo ainda. Ele assume a igreja, muita oração. E a igreja começa a crescer. A igreja começa a tomar rumo de novo. E começa a refazer os ministérios, homens, mulheres, jovens, crianças. A igreja vai tomando o seu rumo. E ele sempre falava, levava a igreja a fazer missões, a criar congressos, estava sempre buscando que a igreja crescesse. A igreja foi crescendo, crescendo. E lá no fundo, do lado esquerdo, a igreja ainda era de bancos, aqueles bancos maciços, igreja grande. Tinha a avó Maria. A avó Maria, idosazinha, seus 70 e poucos anos, quase 80 ou mais, que está sempre no cantinho de cabeça baixa, e dava aquele abraço. O pastor vinha, vó, beijava a mão, ela, meu filho, botava a mão na cabeça do pastor, orava por ele. Ele sempre olhava ali, quando ele passava, olhava para a avó Maria de cabeça baixa. Passava pelos irmãos. Belo dia ele teve um sonho. Estava numa campanha de oração, jejum e oração. Deus começou a levá-lo a entendimento, estava se avivando. Estava mudando, estava deixando aquele ser batistão. Nos anos 90, começou a entender agora o evangelho. A visão estava ampliando. E Deus começou a tirar ele do tradicionalismo. Mas foi muito devagar, ele precisava entender algumas coisas. Começou a jejuar e orar. Ele teve um sonho muito vívido. Ele estava dirigindo um culto. E Jesus chegava na igreja dele. E ele saía correndo, ele pulava do púlpito, ia lá buscar Jesus, adorava, ia na porta da igreja. Jesus, que bênção, o Senhor está aqui, que bom. E ele começou a ciceronear Jesus dentro da igreja. Começou a mostrar para Jesus, olha, Senhor, nossas mulheres como estão fortes. Ah, Senhor, obrigado. Aqui eu tenho a irmã fulana são líderes das mulheres, olha que bênção. Aí daqui a pouco aqui os nossos homens, têm sido homens realmente abençoadores, muitos pais de famílias. E ele foi mostrando, Jesus, nosso coral de jovens, estamos nos preparando para um congresso. E Jesus olhava assim para ele. Jesus, as nossas criancinhas, nosso tesouro aqui, Jesus foi mostrando tudo, e muito orgulhoso daquilo que ele estava fazendo. E Jesus veio e sentou no púlpito com ele. Quem é batistão de tradição sabe, tinha aquelas cadeiras ali na frente, duas só às vezes, e sentou ali e do lado, e Jesus olhou para ele, ele falou, sim, Senhor, olha, eu sei que tem sido difícil, mas eu louvo a Ti, porque nós estamos... Jesus falou, sim, filho, bênção. E ele não sabia o que fazer para agradar a Jesus. De repente Jesus levanta e vai embora. Ele, ai meu Deus, o que eu falei? Ele corre atrás de Jesus. Agora ele vai atrás, porque Jesus agora está indo embora. Ele, Senhor Jesus, o que eu fiz? Falei alguma coisa, falei alguma besteira, me perdoa, Senhor, tem misericórdia. Tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa oculta, tem algum pecado. Fala comigo, Jesus. Jesus parou em frente à fileira da avó Maria. Jesus, essa é a avó Maria. Diz que ela é uma das fundadoras dessa igreja. A igreja já tinha mais de 70 anos. Diz que ela nasceu aqui. Mas tadinha, a avó Maria é uma benção, mas ela dorme. Os cultos estão rolando, ela está dormindo. E ele começou a falar com Jesus. Jesus, shh. E o Senhor só colocou um dedo no ouvido dele. Ele começou a ouvir a voz da avó Maria. Jesus, obrigado por essa igreja. Obrigado porque o Senhor manteve ela de pé. Apesar de todos os problemas que houve aqui, dos rachas, o Senhor manteve essa igreja de pé. Continua abençoando do mais pequenininho até a mim, que sou a mais idosa dessa igreja.
Eu pago o preço de jejum e oração como sempre paguei a Ti, Jesus. Ah, Jesus, o pastor, ele é novinho, é um menino. Não deixe ele cair em tentação. Ajuda ele, a sua esposa, ajuda a sua família. Jesus, dá a ele unção para pregar. Jesus, deixa ele confrontar mesmo. Jesus, fala com ele como tu fala comigo, Jesus. Ah, Jesus, salva essa igreja, guarda essa igreja, Jesus. Guarda esse ministério, Jesus. Eu sei que eu não sei quanto tempo eu tenho mais nessa terra, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero orar por esta casa, quero orar pela vida do meu pastor. Ser como meu pastorzinho, Jesus. Ele ficou. Jesus falou: filho, eu conheço essa igreja, eu conheço essa casa, ela é minha. Eu conheço os jovens, eu conheço as mulheres, eu conheço os homens, os meninos e as meninas, filho. Eu te conheço, filho. Mas eu não vim aqui por causa da igreja, nem por tua causa. Eu vim por causa dela. São décadas que eu a conheço. A Maria é preciosa para mim. E eu só vim te avisar que eu vou levá-la. E você não tem quem possa ficar no lugar dela. Eu vou te dar um tempo para arrumar outra Maria. Porque o que manteve essa igreja de pé foi as orações da minha Maria. Ele acordou: não, Jesus, não. A esposa, que foi? A irmã Maria, a avó Maria. Ele começou a gritar. Calma, o que Jesus vai levar a avó Maria. Que isso, bem? Não é assim, não. Ele ficou desesperado. Ele começou a ligar de manhã cedo, queria falar com a avó Maria, não conseguia, tinha reunião, ele tentou. Ele chegou na igreja, a primeira coisa que ele fez foi esperar a avó Maria chegar. E quando ela chegou, ele começou a abraçar e chorar. Disse: obrigado por tudo, me perdoa. A senhora é muito grande, eu sou tão pequeno perto da senhora. A senhora é muito grande, eu preciso dizer, senhora, muito obrigado por manter a minha vida e a vida dessa igreja de pé. Ela sorriu e falou: oh, meu pastorzinho, Jesus te encontrou? Sim, vó. Então, ele falou para mim: fique em paz. Eu já pedi a ele para trazer outra pessoa no meu lugar. Não chore, porque agora eu vou estar com o meu Salvador. Só não pare de orar e nem de se santificar. E que você possa ser fiel a Jesus por todos os anos da sua vida. O que o teu nome significa no mundo espiritual?